Obrigada pela presença. Queria abrir oficialmente o 7º encontro do ciclo de humanização do Procriança Cardíaca. Tem sido uma caminhada muito especial, essa do Procriança, promovendo treinamento e um contato muito próximo com parceiros e os nossos colaboradores, buscando sempre o ensinamento. Vou ler um pouquinho da grande biografia do Dr. José Carlos. O Dr. José Carlos é um advogado especializado em direito de propriedade intelectual e novas tecnologias, sócio do escritório Vaz e Dias Advogados, é professor adjunto em direito de propriedade intelectual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, escreveu inúmeras publicações nacionais e internacionais, palestrou para as associações como a Associação Brasileira de Franchising, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Associação Internacional de Marca e Licensing Executive Society, dentre vários outros. E o principal, Dr. José Carlos, é advogado pro bono do Procriança Cardíaca. Muita gratidão. E o Dr. José Carlos vai falar um pouquinho, nesse pouco espaço que a gente vai disponibilizar, depois isso vai estar na nossa plataforma, na nossa página no YouTube, sobre tratamento de dados pessoais sensíveis na LGPD. Dr. José Carlos, muito obrigada. Vou apresentar agora a nossa advogada, Bruna Delgado, que carinhosamente preparou essa palestra junto com o senhor. Queria agradecer a Bruna e passar a palavra para a Bruna, que vai ser nossa mediadora. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu estou realmente muito honrada de poder fazer essa mediação com o Dr. José Carlos, que é uma referência para a gente que é do direito, conhecemos muito bem. E é muita honra a gente ter o senhor aqui hoje com a gente. Quero lhe dar as boas-vindas em nome do Procriança novamente. E é muito importante para a gente poder ter essa palestra, principalmente para a gente conseguir alinhar com tudo que a gente tem feito aqui no Procriança, o nosso processo de sensibilização da equipe em relação ao LGPD. A gente iniciou o ano com palestras de sensibilização. Então, acredito que durante esse ano a gente vai ter o senhor mais próximo da gente e vai ser de grande valor. Então, seja muito bem-vindo e agora passo a palavra para você. Muito obrigada. Não, eu tenho que agradecer Bruna e Mitzi pela organização aqui do evento. Eu me sinto muito honrado de estar fazendo essa apresentação por várias razões. Primeiro, porque eu sou fã número 1 do Procriança Cardíaca, e eu me sinto muito honrado de estar aí com vocês e estar podendo assisti-los aí na parte de direito à propriedade intelectual e agora na parte da lei geral de dados privados, que posso chamar LGPD, que afeta todos nós, afeta todos nós. Eu fico também feliz em saber que vocês estão se cuidando, eu também estou me cuidando, eu estou falando aqui do escritório, e nós temos um grupo de aproximadamente 20 a 25 total do escritório, sendo que 3 estão vindo diariamente, e a maioria está fazendo home office, o teletrabalho, e essa minha vinda aqui ao escritório, ela é muito interessante, primeiro porque ela permite eu fazer o controle do escritório, às vezes atender telefone internacional, que a gente trabalha com muitos clientes internacionais. Mas você sabe, Bruno e Mitzi, a quantidade de ligação que eu recebo aqui do escritório, e também quando chega final de semana eu estou em casa, sábado e domingo, o telefone fixo, ele liga, quando eu, possivelmente há 10 anos atrás, quando o meu telefone fixo alguém ligava no telefone fixo, eu sabia que era alguém, que eram familiares, que eram amigos. Hoje, quando eu atendo o telefone aqui, 90% aqui do escritório e em casa, as ligações são de telemarketing. Aí eu fico pensando, caramba, como é que essa pessoa teve acesso a essa informação?
Aí vem oferecer da gente da TIM. Eu falei, eu já tenho telefone da TIM. Ah, mas esse fixo seu é da Oi. Pois é, mas eu tô... Aí pego o da Vivo. Aqui é a mesma coisa. A pessoa liga e fala, oi, desliga. E aí, é impressionante. Aí eu sempre pergunto, né? Não sempre, mas quando eu tenho oportunidade, como é que você teve acesso a esses dados? Ah, esse é o dado da minha empresa que passou. E às vezes não é nem da operadora ou de um determinado site, não, mas são terceiros que tentam fazer uma venda por telefone, né? Então, esse assunto, ele está muito relacionado com a questão da lei de dados privados, né? Porque é muito sério. Alguém pegou meus dados, alguém teve acesso aos meus dados e alguém transferiu esses dados. Como é que a lei atual, ou essa lei de 2018, ela aborda? Esse é que é o ponto principal. Isso é engraçado, uma vez, como a gente faz muitas viagens internacionais, né, porque a parte de propriedade intelectual, marcas, patentes, né, ainda, em grande parte, os investimentos, né, são realizados por estrangeiros, né? A gente está aumentando muito, né, a parte da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, mas ainda você tem os Estados Unidos, a Europa, a Alemanha e esses países, como você tem Israel também, que são fortíssimos nessa área tecnológica. E, aproximadamente há 2 anos atrás, na verdade, o tempo passa muito rápido, nós estamos em 2021, 2019, antes da pandemia, eu tive a oportunidade só contar um caso aqui para vocês. Eu tive a oportunidade de um evento em Nova Orleans, que é um evento nosso grande na área de marcas e patentes, e eu, voltando para o Brasil, estava no aeroporto e eu estava com muita fome e parei para comprar alguma coisa. No estabelecimento dentro do aeroporto, tinha passado o check-in. Quando eu cheguei, passei, fui fazer a compra, aí o rapaz falou assim, olha, infelizmente a gente não aceita dinheiro, aqui é tudo cartão de crédito. Então eu falei, então tá bom, eu estava com muita fome, peguei meu cartão de crédito e coloquei na máquina e fiz a compra, comprei lá um hambúrguer, alguma coisa assim, e fiquei na fila esperando, né? Aí o rapaz falou assim, nós vamos te chamar. Aí eu falei assim, pô, que interessante, né? Eu quero, mas o cara sequer perguntou meu nome. Eu achei estranho. E aí daqui a 10, 15 minutos perguntaram, Mister José Carlos Vaz Dias. Aí eu falei, mas não é possível, sou eu mesmo. Peguei meu hambúrguer e perguntei, mas como é que vocês tiveram acesso, como é que vocês sabem meu nome? Eu não passei, se o atendente não me perguntou. Não, doutor, é porque aqui, quando você usa o cartão de crédito, as informações que estão no cartão de crédito, como o seu nome, o número, elas são automaticamente transferidas para o nosso atendente. Aí eu falei, mas caramba, como? Alguém deu acesso? Quer dizer que esse estabelecimento, praticamente, ele tem informações pessoais e relevantes sobre a minha pessoa, né? Eu estava nos Estados Unidos, não são todos os países, desculpa, não são todos os estados, né? Aliás, o único estado que apresenta, até há pouco tempo atrás, uma lei específica sobre regulação de dados privados é a Califórnia. Outros estados americanos ainda não têm esse tipo de tratamento, esse tipo de coleta, esse tipo de processamento. Então, eles meio que desrespeitam, né? Ou como pode desrespeitar, porque não tem uma lei. Mas eles ignoram essa questão da transmissão de dados privados. Então, é importantíssimo essa minha apresentação aqui, e com cunho principal, que é dado aos dados que são coletados por hospitais, dados clínicos, clínicas médicas e também por médicos. Por quê? O que acontece? Um outro fato interessante aqui. Eu fui no final do ano para visitar os meus pais, já fazia um ano, em Brasília, e teve um encontro de família e um dos meus sobrinhos estava com Covid. E, infelizmente, eu peguei Covid. Né? O meu Covid foi muito light, não tive febre, tive um pouquinho de ardor nas costas, um pouquinho de dor na garganta, mas eu peguei o Covid. Então, quando eu fui lá no hospital do Copadó e fiz o teste, e eles automaticamente, isso já tinha passado para eles, automaticamente entraram em contato com o meu médico particular aqui em Ipanema. E que fez um contato comigo, falou, isolamento total. Então, olha só, eles já passaram para o meu médico todas as informações que foram coletadas de um exame de Covid. Então, nesse caso específico, eu tinha dado autorização
né? Mas não é um procedimento utilizado pelas clínicas comum de pedir o acesso ao usuário. E nós vamos ver lá na frente, tem uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: quem é o dono do prontuário? Quem é o dono proprietário das informações que são coletadas pelos médicos? Já de cara já falo. Antes da lei da LGPD, os dados do prontuário, os dados médicos, os dados do paciente, eles eram de propriedade da clínica ou do hospital. Com a lei geral de dados privados, essa informação não pertence mais à clínica. Ela pertence ao titular paciente que permite ter o acesso a essas informações. E ele tem, conforme o artigo 18, 17 e 18, ele tem um direito extensivo. Por quê? De acesso. Ele pode consentir, eliminar consentimento, ele pode pedir para alterar, ele pode alguma inconsistência, ele pode vedar uma transferência de dados. Então eu poderia vedar nesse caso específico se eu não tivesse não tivesse autorizado essa transferência da Redditor para o meu médico em Ipanema. Então hoje a propriedade pertence dos dados, pertence à pessoa física que fornece os dados para as clínicas e para os hospitais. Então, para a gente continuar e fazer uma coisa bem didática, né, eu também não ficar falando muito legalês, eu fiz uma apresentação aproximadamente de 11 slides, que eu acho que vale a gente abordar de maneira bastante consistente, né, e concatenada, né, o que a lei fala, quais são os aspectos principais com relação a procedimentos, né, e alguns conceitos, e quais são, de uma maneira geral, os principais procedimentos que devem ser adotados pelas clínicas e pelos hospitais, tá? Então eu vou botar aqui o acesso. Eu acho que Bruna, você que está dizendo que eu só posso colocar arquivo com a sua autorização. Eu não sei se você tem que me dar ou para compartilhar. Adriana, você que é a administradora da página, da sala? Dar o acesso aqui para poder compartilhar. Só um minutinho, a gente está verificando. Tá. Por favor. Eu peço desculpas aí, eu devia ter passado isso para vocês antes, né? Você já tentou compartilhar, doutor? Aqui fala somente organizadores compartilhamento. e apresentadores da reunião podem compartilhar. Abrir bandeja de compartilhamento? Aqui tem uma bandeja. Ah, eu acho que agora foi. Isso. Consegui alterar aqui, eu passei ele para apresentador. Deixa eu ver se... Só um minutinho, peraí. Tá dando para ver? Sim. Então, o que eu tenho aqui? Então, a apresentação de hoje ela é sobre tratamentos de dados sensíveis na LGPD. E aí eu tenho como foco o mercado de hospitais e clínicas em perspectivas. Qual a importância do tema, né? Primeiro, nós temos uma lei específica, que, na verdade, essa lei... aí você fala, antes da lei da LGPD, já existiam outras leis que tratavam de alguma forma sobre o assunto? Sim, as leis eram esparsas. Por exemplo, no Código Civil, você tem aqui um tratamento sobre o direito da personalidade, que é a possibilidade da pessoa autorizar o uso da sua imagem, da sua voz, da sua silhueta. Temos também o Marco Civil da Internet, que, de alguma forma, regulamentou o uso de dados particulares que são coletados pelas plataformas digitais de compra e venda via internet. Mas a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela entrou em vigor em 2018 e ela estabelece, na verdade, um pacote de medidas que têm que ser atendidas por todos aqueles que coletam, né, e armazenam
e processam dados particulares, né? E com isso, né, com a LGPD e com o estabelecimento desse pacote, na verdade, essa lei, ela deu um poder maravilhoso para os cidadãos. Ela deu um poder maravilhoso para os usuários, tá? Que tem por objetivo realizar transações comerciais via plataformas digitais ou mesmo disponibilizar essas informações, né? E a lei de LGPD, ela não só aborda a questão da coleta de dados online, mas até mesmo coleta de dados escritos. Então, por exemplo, se eu faço uma reserva, estou indo para São Paulo, não consigo pegar o meu último voo para voltar para a cidade do Rio de Janeiro, vou a um hotel e passo os meus dados escritos para aquele determinado hotel, essa informação que é transmitida e explicitada por mim e disponibilizada, ela também está protegida pela LGPD, pela Legislação de Proteção de Dados Particulares, né, de dados pessoais. Então, na verdade, ela fortalece, porque como eu comentei aqui no início, os dados pessoais, eles pertencem ao titular, à pessoa física, à pessoa natural que disponibiliza esses dados para uma pessoa jurídica ou também para uma pessoa física, para você processar, coletar e fazer a transferência. E o mais importante também, em complemento, é que ela define direitos e obrigações e estipula agora os direitos para a pessoa natural de proceder no judiciário contra qualquer tipo de violação. Então, ela fortalece enormemente os direitos das pessoas, tal como aconteceu com os direitos do consumidor. Do direito do consumidor, antes da lei do consumidor, em 1990, né, existiam algumas leis esparsas, existia um entendimento do judiciário, mas a lei do consumidor ela veio para fortalecer os direitos do consumidor, de forma que era reconhecido, e ainda é, o consumidor ele é uma parte hipossuficiente na relação de consumo. Aqui nós estamos falando que existe um requisito de hipossuficiência. Quem tem a propriedade, os dados particulares, ele sofre uma coerção por parte das pessoas. Não é por aí, mas ela fortalece porque dá a essa pessoa física, titular dos seus direitos particulares, titular dos seus direitos pessoais, o poder de utilizar extensivamente ou não aquele dado específico. E, logicamente, a utilização do dado específico pessoal que é disponibilizado, ele é disponibilizado para um fim, um propósito mínimo e explicitado conforme solicitação da pessoa física ou jurídica para o titular do dado. Então, por exemplo, se eu tenho um hospital, eu vou ao hospital, ao Copa-Dor, passo minhas informações pessoais e eles coletam dados biométricos ou coletam dados clínicos da minha pessoa, da minha saúde mental ou física, ele pode utilizar extensivamente esses dados, pode coletar, pode armazenar, né, e poderia, no primeiro momento, até transferir para um médico meio de confiança ou para um outro instituto médico, desde que essas informações sejam utilizadas especificamente para aquilo que foram coletadas. Se foram coletadas para verificar se eu estava com Covid-19 ou não, então essas informações elas têm que estar relacionadas. Se eu pego esses dados do José Carlos, que que foram coletados pela Redditor, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, e ela é repassada para uma outra empresa que não tem nada a ver com o sistema médico, por exemplo, como o sistema de telefonia, né, a Copa-Dor estaria violando esses direitos que são explicitados pela Lei de Proteção de Dados Pessoais. A outra importância aqui é que hoje nós temos, principalmente aqui no Brasil, pelo menos até em 2016, certamente esse número aumentou assustadoramente, 140 milhões de usuários de internet, sendo que 90%, isso em 2016, dos usuários de internet no Brasil, eles acessavam a internet todos os dias. Então, a internet, ela é um veículo poderoso para a promoção das transações, da interação das transações negociais e interação entre as pessoas, seja através das redes sociais ou também por meio
dos processos de compra e venda. Então, hoje, quando eu tenho uma plataforma digital acesso às minhas informações, ela pode manipular e saber, ó, o professor Zé Carlos, eu acesso, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu acesso algum tipo de música, né? Esse é o meu perfil. Então, esse perfil, as plataformas digitais coletam esses dados e começam a oferecer o mesmo tipo de música ou músicas relacionadas, ou em cima das músicas que eu utilizo, eles conseguem obter o meu perfil pessoal como pessoa, né? E, consequentemente, me oferecer produtos específicos. Então, as plataformas conseguem refinar informações que são disponibilizadas, refinar informações pessoais que são disponibilizadas por pessoas naturais e são coletadas pelas plataformas digitais, principalmente na área de marketing e comerciais, né? Então, elas são ferramentas agressivas porque ela atrai consumidores, determina estratégias comerciais. Então, daí, ao mesmo tempo que são relevantes, que esse acesso é relevante, você tem um perigo dessas informações pessoais caírem nas mãos de pessoas indevidas que podem apropriar de maneira ilícita desses dados, tá? E incluindo desrespeitar, como eu falei no início aqui da minha apresentação, a quantidade de telefonemas que eu recebo em casa ou aqui no escritório, né, com venda de produtos, sendo que eu nunca fiz nenhum tipo de compra nesse determinado estabelecimento comercial ou nessa plataforma digital de compra e venda. Mas vamos lá. O que são dados pessoais? Então, dados pessoais são informações que são agregadas, tá? E que são coletadas e agregadas, que servem para identificar um determinado indivíduo, seja direto ou seja indiretamente. Então, se eu uso informações, se eu passo o meu cartão de crédito para fazer uma compra de hambúrguer em Nova Orleans, essa pessoa tem acesso ao meu nome, número do cartão, número do CPF e, consequentemente, número do meu passaporte, ele está tendo acesso às informações pessoais, que são as minhas informações como pessoa. Se eu entro no YouTube e eu preencho um cadastro, e esse cadastro ele é utilizado para refinar o tipo de música que eu utilizo, e, consequentemente, esses dados são repassados para plataformas digitais de compra e venda, como compra e venda como o Google, como o Amazon, como o Alibaba, né? Então, essas informações são pessoais na medida que refletem aquilo que eu penso, as minhas características pessoais, né, o meu status econômico, o meu comportamento social e até mesmo a minha compreensão religiosa. Então, esses dados pessoais são os dados que a LGPD está interessada em proteger e em resguardar. E além dos dados pessoais, existem dados que são mais relevantes pelo impacto que ele tem no caso de violações à dignidade humana, né, a dignidade das pessoas, né, que são os dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis estão dispostos no artigo 5º 2 e artigo 11 da LGPD, e eles envolvem convicção, que é a mesma compilação de dados pessoais que expressam a convicção religiosa de uma pessoa, opinião política, dados raciais e étnicos, e, além do mais, que refletem a saúde mental, tá, e física de uma determinada pessoa, né, incluindo dados genéticos. Então, aquela informação, quando você entra num determinado estabelecimento, né, e você coloca lá, sorria, você está sendo filmado, essas informações aqui, né, essa coleta, porque se está tendo um monitoramento de quem entra e quem sai de um determinado estabelecimento, por exemplo, uma clínica, essas informações elas estão sendo coletadas, né, e são informações que são coletadas, consideradas sensíveis, porque elas tratam, né, da minha entrada em um determinado estabelecimento clínico,
um hospital onde vou fazer exames, que em complemento, né, quando sorria você está sendo filmado, e eu preencho uma ficha cadastral, ficha de cadastro para entrar em um determinado estabelecimento, e a compilação dessas informações, ela é utilizada para me identificar e para dar ao hospital, ao médico ou à clínica hospitalar, todo o acesso à minha saúde física e à minha saúde mental, também como o caso da biometria, né? E qual a importância do tema no mercado de saúde? Principalmente por eles estarem, pelas clínicas e hospitais, estarem tratando de dados considerados sensíveis, né? Então, elas agregam um número relevante de informações de pacientes, que são aquelas que estabelecem um estado físico e mental pontual, né, ou prolongado de uma determinada pessoa, né? E em virtude do fato que, e até hoje, mesmo com a lei geral de dados pessoais, existe uma indagação sobre quem é o proprietário dessas informações. Eu até trouxe aqui uma figura. É do dono, de quem transmite e quem explicita as informações pessoais, ou é do médico, ou é daquela determinada clínica, né? Então, você tem aqui uma percepção da propriedade, né, até por parte das clínicas médicas, de eles serem os donos dos dados. E essa forma de concepção, não, eu sou os donos. Ora, o paciente me passou todas as informações. Então, se ele me passou essas informações, eu agora sou o dono. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Posso transmitir para terceiros, eu posso utilizar extensivamente, sem qualquer autorização. Então, tem essa percepção ainda das clínicas e dos hospitais de que eles podem fazer qualquer coisa, podem fazer qualquer tipo de manipulação, incluindo o processamento, né, que é a compilação de dados dentro de uma determinada plataforma, um determinado software, e também que eu possa fazer a transferência de dados, porque esse dado me pertence. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos o que mudou com a lei, né? Então, primeira regra é que os dados privados já não são mais de titularidade dos hospitais, né? Não são mais de titularidade, de propriedade das clínicas médicas. A propriedade, a titularidade dos dados pertence à pessoa natural que explicitou e que colocou as suas informações pessoais naquele determinado prontuário, ou preencheu antecipadamente, tá, informações que foram disponibilizadas na plataforma digital. Mesmo com essa propriedade por parte da pessoa que disponibilizou as informações pessoais no prontuário, as clínicas, elas têm a obrigatoriedade, tá, de manter a integridade dos dados coletados. O que significa isso? Manter esses dados confidenciais e em segurança durante a manipulação. Então, por exemplo, eu não vou falar o nome do laboratório, mas há 2 semanas atrás eu fui num laboratório e liguei, passei várias informações e 1 hora depois comecei a receber informações via WhatsApp, né? Por favor, confirme os seus dados. Por favor, coloque em anexo, escaneie e coloque a carteirinha do plano de saúde. Por favor, você tem alguma doença crônica? Você toma algum remédio? Por favor, passe a receita que foi transmitida pelo seu médico para fazer aquele determinado exame clínico. Tá? E eu observei que era simplesmente uma troca de WhatsApp. Eu não estou falando aqui de um WhatsApp Business API, né, que é o que é recomendável, onde você tem uma plataforma fechada, né, onde você transmite, você faz o contato com aquele determinado paciente, com aquela determinada pessoa natural, tá, em uma rede mais fechada e com maior segurança. Simplesmente utilizaram na WhatsApp
e me passaram várias informações, né? Então eu fiquei um pouco assustado, né? Eu não uso nenhum remédio contínuo, não tenho nenhuma doença crônica, mas imagina uma pessoa que passa uma informação, uma confirmação de alguma doença, e esse dado que ele é coletado via o WhatsApp, ele é transmitido para um escritório ou para uma determinada empresa, e o meu chefe fica sabendo, por acaso, que eu tenho essa doença, nunca ter falado, que eu acho que eu não me influencia no meu trabalho, não interfere na minha atividade laboral, então eu não tenho que ficar comentando, é um dado pessoal. Então, hoje, né, a transmissão de informações e coleta e troca de informações entre a clínica médica, o hospital, o médico, né, que é aquele médico que cuida diretamente, né, particular daquela determinada pessoa que está doente, vai fazer um exame, né, não existe, e eu tenho observado isso, um procedimento específico de coleta, processamento e transferência de dados que dê a segurança necessária para o usuário, para o proprietário daquele determinado dado específico pessoal. Então, mais ainda, quando fizeram o meu contato via WhatsApp, sequer perguntaram se eu tinha disponibilidade, se eu estava disposto a permitir a coleta e principalmente a transferência, tá, para uma outra instituição, como uma instituição como um hospital, que tem alguns exames que você não faz naquela determinada exame laboratorial, que você não faz naquela instituição específica aquele determinado laboratório. Você exige um médico. Vamos contactar um hospital para ver se eles podem fazer isso para você. Eu dei autorização, então existe uma falta de critério, né, e de procedimentos específicos e de segurança necessária para aquela pessoa natural que explicita os seus dados particulares para uma instituição médica. E, logicamente, o que mudou na lei é que a matéria agora, tal como acontece com o direito do consumidor, é uma matéria judicial, é uma matéria civil de indenização quando uma instituição, né, no nosso caso específico, uma instituição médica, uma clínica ou um determinado hospital não cumpre, não observa as regras que são, de alguma forma, especificadas pela Lei Geral de Dados Privados, né? E, administrativamente, nós temos hoje uma agência nacional, né, que é uma autoridade chamada de Autoridade Nacional de Dados Particulares, Dados Pessoais, e que aplica multa. Mas eu nem estou relevando a questão da ANPD, que a ANPD é um órgão regulador. O meu ponto é o seguinte, como consumidor, se eu vou e faço como consumidor uma compra que não me é satisfatória e é desrespeitosa, eu vou buscar no judiciário uma reparação, né, uma indenização, que é o que vai acontecer agora com a lei, com a LGPD. Né? Se determinada pessoa natural transmite dados que são totalmente desrespeitados e que são transmitidos, que são utilizados extensivamente, ou seja, não existe uma adoção do princípio da coleta de dados mínimos para o propósito específico, e simplesmente são jogadas para terceiros, tá? Não me dá um acesso adequado para fazer manipulações não manipulações, para realizar um exame e verificar se aqueles dados específicos eles são dados precisos sobre a minha pessoa, eu vou ao judiciário. Olha o risco que está acontecendo com aquelas pessoas físicas e jurídicas que coletam esses dados. No caso das pessoas jurídicas, né, você tem aí as clínicas médicas, os hospitais, as pessoas físicas, você tem os médicos, né, que têm o CRM, né, e que coletam esses dados. Então, quais são os principais procedimentos? Nós temos agora uma lei geral de dados privados. Então, o que eu como hospital, eu como clínica, como médico, vou fazer? Eu tenho que ter boas práticas
e governança. Eu tenho, a partir de agora, passar, quando eu coleto dados de um determinado paciente que entra na minha clínica, entra em um determinado hospital, em um determinado hospital, eu tenho que passar transparência para aquela pessoa que está explicitando os dados, né? Então, nada mais, nada menos, são adoção de políticas e regras que vão explicitar para o usuário titular dos dados privados, que está me dando acesso a esses dados, a forma, as condições de funcionamento, né, e de coleta. Então, para esses dados, para essas boas práticas, nós temos basicamente 3 procedimentos específicos, que é o de coleta das informações, que é o de processamento e que é de transferência. Esses são os dados, são os procedimentos principais que a LGPD está interessada, principalmente na transferência. Então, lá, com relação à coleta, né, de dados privados, como é que eu realizo? Através das boas práticas e governança, eu vou ter que obedecer um princípio mínimo que está estipulado na LGPD, que é o princípio da coleta mínima de adequada. Quando eu vou ao hospital, ao Copador, por exemplo, eles vão me perguntar a idade, peso, altura. Eles vão chegar e me perguntar qual o meu status econômico. Se eu participo da classe A+, se eu participo da classe C, se eu participo da classe B. Mas por que o Copador tem que ter esse tipo de informação? Princípio da coleta mínima. Eu estou entrando ali, não é para ele saber o meu status econômico. Ele tem que coletar informações adequadas sobre a minha saúde, as minhas informações físicas, mentais, né, sobre o meu corpo, sobre a minha atividade física, se eu faço ou não, se eu bebo, eu fumo, qual é a minha regularidade de sono, e assim por diante. Então, esse dado de coleta, aí você fala, como é que eu faço, Zé Carlos, essas boas práticas de governança? Rever os formulários, seja os formulários online ou escrito, que são fornecidos para o paciente que vai à minha instituição médica, né? Ou seja, eu vou coletar as informações que eu vou utilizar naquela minha atividade médica. Nada mais, nada menos. Ah, Zé Carlos, olha só, eu também preciso saber qual é o time de futebol que você torce. Pô, por quê? Qual a influência que eu tenho nisso aí? Não tem nenhuma. Então, a questão da coleta, ela é muito importante. E, além do mais, a coleta, ela parte também para um segundo princípio, que é o de acesso total à informação coletada, né? Então, a informação foi coletada pelo Copador, no nosso exemplo esdrúxulo aqui. Então, o que eu vou fazer? Você coletou informações? Coletou. Então, eu quero ter o acesso a essas informações. Eu quero saber se essas informações elas estão corretas, se tem precisão. Eu estou falando aqui que eu bebo uma cerveja todo final de semana. Você colocou dizendo aqui que eu bebo todo dia. Então, essa informação está imprecisa. Por favor, altere. Então, como titular proprietários do dado, a coleta tem que passar, se for por mim exigida, tem que passar por mim para o meu exame e aprovação. Então, o princípio da coleta tem que estar bem claro. Primeiro, tem que ter uma autorização prévia. Como é essa autorização? Tem que ser uma autorização escrita, Zé Carlos? Pode ser, mas pode ser uma autorização não escrita. Se eu vou àquele determinado no ambulatório, se eu vou a um determinado hospital, Copador, e eu vou buscar um tratamento médico, aquelas informações, o fato de eu estar passando aquelas informações, já tem um consentimento implícito da minha concordância, né? Então, logicamente, de qualquer forma, aquele formulário vai ter lá um ícone, ou um clique específico, ou um xizinho que você vai colocar dizendo que o Copador ele tem o direito de coletar aquelas informações. E, logicamente, ali eu vou colocar que essas informações vão ser utilizadas para um propósito específico, tá? Ou para um propósito específico e até mesmo para que permita dar o acesso
algum laboratório específico ou a outros médicos que vão fazer o exame do meu estado mental ou do estado físico. Então, a coleta de dados através do reexame dos procedimentos de coleta, incluindo aí o reexame dos formulários que são utilizados, ela é fundamental. Outro aspecto é o processamento. Então, o que eu tenho? O que é importante para os hospitais, para as clínicas de saúde e para os médicos? A coleta tem que ser autorizada, tem que ser mínima. E o processamento? O que significa o processamento? O processamento significa coletar esse dado e colocar esse dado em um banco que vai me facilitar, eu como copador, a monitorar os dados desse meu paciente. Né? Eu tenho um médico, eu tenho uma informação que ele não pode tomar o dipirona, eu não posso dar o dipirona. Então, ele já tem ali uma informação latente, urgente, de que essa informação de que o remédio dipirona, ele não pode ser medicado para aquela determinada pessoa. Né? Então, o que eu tenho aqui? Quais são os princípios? Né? Não vou entrar em detalhes jurídicos, mas quais são os princípios que regem essa governança? Então, o que é o princípio do processamento legal? E o princípio do processamento legal passa necessariamente pelo consentimento, pela anuência que a pessoa natural, ao ser contactada ou ao ir ao médico, ao ir a uma determinada clínica, de transmitir esses dados específicos. Esse consentimento pode ser dado, logicamente, pelo paciente ou por seus familiares, né, que estão acompanhando ou não aquele determinado paciente, aquela determinada pessoa física. E também está implícito dentro do princípio do processamento legal, ou seja, o processamento tem que seguir regras, tem que, principalmente, compilar informações que são exatas e que são consistentes. Então, se existem informações inconsistentes com relação à minha pessoa, cabe a mim o direito, né, de buscar a reparação. Como é essa reparação? Não é reparação judiciária, mas é a reparação a torná-la uma informação exata. No judiciário, logicamente, eu vou proceder se ao meu pedido essas informações não forem corrigidas. Tá? Então, é a questão do princípio do processamento legal. E tem também o princípio da objeção do processamento. Né? O que significa isso? Eu, como pessoa física, tenho dados sensíveis e tenho dados agravantes, uma doença crônica, eu não quero que ninguém saiba, porque o impacto dela é muito grande. E eu vou numa clínica e eu vejo que eles não tomam as informações, não tomam os procedimentos específicos, não tomam as medidas rígidas para coleta e armazenamento. Então, eu proíbo, né? Ou eu não, no primeiro momento pode até coletar, mas ela tem que ser destruída automaticamente. Não tem uma segurança em virtude da importância, tá, e do impacto daquela determinada informação. Então, eu tenho aqui o princípio da objeção do processamento. Ou seja, eu posso impedir que esse determinado dado ele seja processado. E aí, logicamente, o processamento ele envolve a integridade, quem tem acesso à confiabilidade das informações, e que essas informações não serão vazadas, e a disponibilidade dos dados que são processados em um software que dá o livre acesso da pessoa física, né, para verificar e fazer as correções e as precisões exigidas, né, por mim exigidas e que são garantidas pela Lei Geral de Dados Particulares. E aí, o que eu tenho aqui? Primeiro, e o mais importante, é um trabalho conjunto da equipe médica e equipe de TI. Né? Então, por quê? Porque a equipe de TI é que vai realizar a compilação, né, que vai classificar consistentemente os dados e eliminar os inconsistentes. Pois não? Desculpa interromper, a gente tem uma dúvida, o senhor prefere que faça depois? Pode fazer agora? Vamos fazer depois, eu tenho mais 2, 3 slides, aí a gente abre para perguntas, pode ser? Perfeito, perfeito. Tá?
Então, o que eu tenho aqui? Trabalho. Então, trabalho conjunto da equipe de TI com a equipe médica. A equipe médica que vai passar para a equipe de TI o que efetivamente vai ser colocado e vai ser processado, né? Então, quando eu coleto o processo, eu vou colocar de uma maneira tão inteligente que eu vou saber, ele tem 1,80 m, 75 quilos, não pode tomar dipirona, ele não pode tomar bebida alcoólica. Então, vai agrupar dados de maneira bastante inteligente, e aí a equipe de TI vai ser importante, né, para designar e para explicitar exatamente as informações que foram autorizadas por aquela determinada pessoa que é considerado o paciente. Também aqui, né, parte da governança e da boa prática é a padronização do fluxo de trabalho. Eu tenho um formulário 1, ele assina depois desse formulário, com as informações vai para onde? Ele tem que ter um fluxo de trabalho interno dentro da clínica e do hospital. Isso tudo para dar a garantia, tá, e a segurança, a garantia de que essas informações elas não serão vazadas, né, e uma garantia de que elas serão protegidas. E, logicamente, que o usuário proprietário, não o usuário proprietário, mas o proprietário, o paciente, vai ter acesso a essas informações. E, logicamente, e aí envolve a equipe de TI, a segurança de que esses dados estão resguardados. E aí você vai precisar de quê? Fluxo de trabalho e um software que trabalhe. E um software que dê toda a segurança. E, logicamente, uma política de confidencialidade, né? O que significa essa política de confidencialidade? Todas as pessoas que vão ter acesso a esse dado particular, pessoal, seja a equipe médica e seja o pessoal de TI, tem que assinar um termo de confidencialidade. Não é simplesmente pegar esse prontuário, com essas informações, e botar aquele tagzinho de confidencial, segredo. Não, isso não é suficiente. Inclusive, em decisões judiciais, né, nós já temos aqui que a informação, para ser classificada como confidencial, ela tem que ter um procedimento específico, ela tem que ser tratada como tal. Se eu pego e falo, olha, pessoal, chego para a equipe de TI e falo, equipe de TI, essa informação aqui, ela é confidencial. Olha o tagzinho e deixo na mesa para qualquer um, do cafezinho, para qualquer um ter um acesso, eu não estou protegendo e não estou considerando essa informação como confidencial. Eu tenho que criar algum tipo de obstáculo psicológico ou mesmo colocar essa informação, talvez o mais esdrúxulo do caso, dentro de um cofre de 7 chaves, porque ninguém pode ter acesso. Mas essa informação, algum procedimento de confidencialidade, ela tem que ser preservada. Isso que tem que ser, faz parte da política da governança das clínicas médicas, né? Das clínicas e também dos hospitais. Estão aqui mais 2 slides, né? E o terceiro aspecto, eu falei coleta, eu falei em processamento, agora a transferência, né? Como e quando que eu posso transferir esses dados? Básico, a transferência tem que ser consentida. Eu posso, né? Copadó, na hora de preenchimento do meu formulário lá, do prontuário, tem lá dizendo que eu posso transferir esses dados, né, para um determinado médico, para um laboratório e garanto a confidencialidade. Perfeito. Ele não precisa necessariamente para cada transferência, exceto em casos graves, né, de ter uma transferência para qualquer. Agora, logicamente, essa transferência ela tem que ser baseada, ela tem que ser restrita às pessoas que estão envolvidas diretamente no tratamento médico. São informações mínimas para propósitos específicos. Então, a Copadó não pode transferir esses dados para o estabelecimento, para uma farmácia que fica ali em Botafogo. Não pode, né? Não pode. Eu posso pedir, a Copadó pode pedir o remédio, mas ela não pode passar esses dados que vão me identificar como pessoa física, como pessoa natural. Então, o que eu tenho aqui? Princípio do consentimento com transparência, né? Lógico, se eu vou dar eu tenho um dado, Copadó, e vou precisar fazer um exame, o Zé Carlos vai fazer um exame, e eu vou dar a Copadó vai dar essa informação para
essa clínica, para essa instituição que vai fazer os meus exames laboratoriais. Está implícito, né, que ela é importante, né, o exame laboratorial é importante para a minha saúde. Então, de alguma forma, está implícito, mas com transparência, né? Então, sempre tem que justificar a transferência. Eu sou Copador, fiz a coleta, por que eu estou transferindo essa informação para o meu médico lá de Ipanema? Qual é o aspecto? É para ele entrar em contato com a minha família e falar, ó, isola o José Carlos que está com Covid-19? Isso tem que ser justificado. E, logicamente, a transferência tem que ser transferência mínima de informações para terceiros, tá? A regra geral para as clínicas é procurar sempre, mesmo assim, professor Zé Carlos, você acabou de falar aqui que não precisa de um consentimento para cada etapa, mas é recomendável, né? Olha, é importante você explicitar. Olha, Zé Carlos, ó, a gente realmente vai precisar fazer um exame aqui do Covid, então nós não fazemos, vai ter que ser feito por um laboratório específico. Então, eu vou passar informações, assina aqui, né, através do formulário, né, que você vai ter aprovação lá do seu seguro, né, mas de qualquer forma já estamos informando você. Eu quero transferências de informações mínimas e a transparência, né, que eu estou comunicando e dando sempre a oportunidade ao seu titular, né, de você falar, se você não quiser que eu passe essas informações, me faça o favor de identificar que eu não vou passar. Por quê? Porque a propriedade daquelas informações não pertence mais às clínicas médicas, e sim à pessoa natural que explicitou aquelas determinadas informações. Então, esses são os 3 itens principais: coleta, armazenamento e transferência. Que aí você precisa trabalhar em cima desses 3 itens para criar uma governança de dados privados, dados pessoais, coletados pelas instituições médicas, pelas clínicas médicas e pelos hospitais. E principalmente relevando a natureza gravíssima daquelas informações transmitidas, que, uma vez divulgadas de maneira inapropriada ou mesmo tendo um vazamento, né, do impacto que isso tem na dignidade humana, na pessoa, porque a pessoa está trabalhando com informações específicas da minha mente, da mente de uma determinada pessoa, ou da saúde mental, ou da saúde física, tá? E basicamente, é isso que eu tenho para falar, e a gente pode aprimorar mais a apresentação, né, com a apresentação de perguntas, Bruna. Então, eu abro aqui para vocês, se vocês tiverem algumas perguntas. Eu acho que é uma pergunta muito importante essa questão da interseção entre os médicos, né, entre o pessoal que dá o suporte, né, na coleta, e o pessoal de TI. O pessoal de TI hoje assumiu uma posição fundamental no armazenamento, ou seja, no processamento dessas informações coletadas. Uma palavra. Bom, primeiramente, queria agradecer por essa aula maravilhosa, doutor. E a doutora Isabela é nossa diretora médica aqui, ela é responsável por toda a parte médica, é a manda-chuva, vamos dizer assim. Então, eu queria passar a palavra para ela fazer a pergunta dela. Ok. Tá dando para me ouvir? Sim. Ah, deixa eu tirar a máscara, que eu acho que vai ficar... Tô sozinha, né? Não tem problema. Então, a minha primeira pergunta, que eu fiquei aqui em dúvida, é quando você até falou, você deu o exemplo do Copador, né? Que ele não precisa saber como é que é o seu status econômico. Aqui, pra gente, isso é muito importante. Porque, assim, é uma forma
da gente comprovar que aquela criança veio do SUS e como a gente funciona com doações, a gente também precisa ser transparente nesse ponto, porque eu não posso, como é que eu vou comprovar que aquela criança realmente, aquela família realmente precisava do nosso projeto, que aquela família não tinha condições de pagar um convênio, de se inserir numa instituição particular, ou, né? Então, assim, como a gente fazer isso? A gente vai ter, logicamente, pedir autorização para os pais, mas isso é um ponto muito sensível. Inclusive, a gente está começando, a gente ainda não tem a assistência social aqui com a gente, mas isso é um projeto nosso para os próximos meses, e a gente implantando isso, a gente vai precisar ter dados bem sensíveis daquela família. Isso é muito importante até para a gente poder entender o impacto social que a gente faz na nossa sociedade. Então, assim, como fazer isso de uma forma transparente, como que a gente pode coletar esses dados de uma forma que o paciente entenda e que isso não seja, né, judicialmente um problema para a gente. Sim. Não, Isabela, é perfeito isso que você falou. Se essa informação ela é relevante, né, até mesmo porque você para saber se ela pode se encaixar no SUS ou ela tem uma razão específica para essa coleta, eu acho que ela está justificada. Agora, logicamente, é sempre bom, por exemplo, talvez possa ser adotado uma estratégia de você dividir em sessões ou ter dois formulários a serem preenchidos, um sobre a saúde física ou mental daquele determinado paciente, da pessoa que está entrando, e uma outra sessão específica, mas eu acho que é legal você distinguir, né, no formulário, e você fazer perguntas específicas sobre a situação financeira, econômica e sobre aquela determinada pessoa, né, e sempre, logicamente, você explicitar, né? Eu acho que você não tem que fazer um formulário, né, você tem que ter isso na política, mas para o usuário, você sempre, né, você coloca no formulário e explica se houver alguma indagação. Mas perfeito, o importante é você justificar, Isabela. Tendo a razão para isso... Na verdade, seriam dois formulários realmente distintos. Um para assistência social e outro a área médica. Isso é completamente distinto, né? Isso na minha cabeça já está. Só não sabia como a gente fazer esse formulário de uma forma... Então, se a gente justificar, se a gente tiver tem um propósito, né, do impacto social, a gente está justificado, então não teria problema. Sim. Agora, Isabela, e o mais importante, tendo em vista que vocês estão coletando esse tipo de informação, eu acho talvez a parte mais relevante que tem que ser observada é a parte do processamento, né? A parte do processamento que envolve a segurança, né? Se você está falando aqui, o José Carlos, ele participa da classe A, B e C, e essa informação pode ser vazada e passar para Casa e Vídeo, Casas Bahia, né, e eles usufruírem. Então, a segurança hoje desse dado é importante, entendeu? E o mais importante se houver algum tipo de vazamento, Isabela, de informações sensíveis como essa, né, vocês, inclusive, podem estar sujeitos às multas que são impostas pela lei, né, pela LGPD. Então, o que vocês têm que jogar muito pesado é na questão da segurança, é a questão do processamento. A coleta é importante, porque tem a coleta, para mim, para passar para vocês, assim, a coleta, ela tem que ser justificada. Por que eu estou coletando? Por que eu estou fazendo download? Porque agora, o aspecto principal é o do processamento, é a questão da segurança. Ele não pode vazar, né? A outra questão são as informações médicas, né? Essa questão do vazamento. Isso é muito complicado para o médico, porque a gente vem há anos, né? Não que a gente vaze para outras pessoas, mas existe na sociedade médica essa coisa da informação que um ajuda o outro. E às vezes ele nem é do mesmo grupo, mas a gente tende a fazer grupos, por exemplo, grupos de cardiopediatras, onde a gente vê casos interessantes, casos extremamente raros, em que você coloca isso em discussão. É óbvio que ninguém sabe o nome do paciente, não precisa ter esses dados sensíveis, mas isso é muito importante para as nossas pesquisas e para as novas descobertas. Quer dizer, esses dados médicos, eles são muito importantes quando a gente
a gente divide com outros colegas e, por exemplo, aqui mesmo na nossa instituição, todos os casos que a gente recebe, a gente tem que discutir com uma equipe cirúrgica, equipe de hemodinâmica, intensivista, então isso aí já faz parte, a gente já tira os dados da sede, passa para um outro local onde a gente faz as discussões cirúrgicas e com os hemodinamicistas, e daí a gente já passa para um outro local que é o hospital, que é onde a gente vai fazer propriamente a cirurgia ou o procedimento invasivo. Você já tem 3 locais aí de distribuição de dados. Então, assim, Agora, Isabela, o que é importante, é interessante você falar isso, e foi muito importante, porque os dados sensíveis, né, onde você tem uma restrição na manipulação de dados, no artigo 11, você tem exceções também, né? Por exemplo, eu posso manipular dados no primeiro momento sem uma autorização prévia para pesquisa científica. Então, como você falou, se eu tenho aqui uma informação que ela é fundamental e ela vai ajudar na verificação de prevenção ou de ataque, né? Então, essas informações, né, elas podem ser utilizadas. E, logicamente, o que você tem que fazer é passar as informações, procurar não passar todas. Por que você tem saber... eu vou passar para o FRJ, por exemplo, ou uma UERJ, que tem um hospital que realiza pesquisa. Por que eu tenho que passar o nome e o CPF da pessoa? Será que dados genéricos já não são suficientes? Não, porque a pessoa tem que designar o status onde ela mora, a idade dela, se é mulher ou homem, né? Então, essas informações, tudo dentro do princípio da razoabilidade e da transmissão mínima daquelas informações para terceiros. Você você, de alguma forma, não tem um consentimento. Então, não há necessidade de um consentimento prévio. Entendeu? E aí você tem algumas exceções. Inclusive, se algumas doenças, por exemplo, você falou também de doenças, se o paciente não se sente à vontade, ele não quer, né, que saibam da doença de base dele, mas existem algumas doenças que, independente do paciente querer ou não, a gente tem que informar para outras pessoas. Vou dar aqui o exemplo da AIDS. Se esse paciente, eu preciso, né, que essa informação seja levada para outros profissionais que estejam atuando, porque há um risco de contaminação também, de uma equipe cirúrgica, de enfermagem. Então, isso aí, às vezes, o paciente pede para que isso não seja falado, não seja documentado, mas é impossível, você não tem como fazer isso e tratar o paciente. Perfeito, concordo. Né? Então, então, nesses casos específicos, você tem uma flexibilização desses princípios genéricos, entendeu? Que é o princípio do consentimento, o princípio para poder fazer uma transferência de dados ou mesmo para processamento. E aí, isso tudo a gente poderia, sim, se eu tiver que dar uma informação dessas, eu faço uma justificativa. Sim, faço uma justificativa, né? E o mais importante é ter isso na política, né? Você tem que criar uma política específica de coleta, acesso, coleta, processamento e transferência. Entendeu? E aí quando você faz essa política interna, né, E outra coisa que é importante, viu, Isabela? Quando você cria uma política dessa, quando você tem um médico, um terceiro de um outro hospital ou um médico particular, que não tem uma vinculação nenhuma com o Procriança Cardíaca, mas ele tem de alguma forma violação, ele tem de alguma forma uma relação com aquele determinado paciente, e você passa essa política interna da Procriança Cardíaca, no primeiro momento ele pode ter uma resistência, mas no segundo ele vai vai também adotar, né, um procedimento específico, né, eu estou coletando, estão me passando essa informação, qual é a segurança jurídica que eu estou dando para a família e para aquele determinado paciente. Então, é uma bola de neve, entendeu? Que vai passando o efeito dominó. Né? E imaginar, por exemplo, a questão das relações médicas, ela ainda está muito informal. Aí eu passo para um, eu passo para outro, então, né? Ela fica difícil a gente falar, não, tem que engessar, tem que criar a formalidade, isso pode ser até negativo. Mas é importante, você pode manter a flexibilidade, mas com responsabilidade. E aí vai a questão das políticas, entendeu?
internas, né, que são as governanças corporativas. Obrigada. Foi ótimo, esclarecedor. Okay. Eu acho que tem aqui algumas mensagens, se você quiser ler aí, eu vou para todo mundo. Temos uma pergunta no chat da Adriana, que é a nossa gerente de comunicação, que ela fala: para a divulgação publicitária de histórico médico de pacientes, resumido, basta autorização de consentimento do paciente ou responsável? Isso, aqui a gente coleta imagem, nome, idade, tipo de cardiopatia, esses dados pessoais. Olha só, sempre pegar, nesse caso de divulgação de marketing, mesmo sabendo que vocês não têm um viés econômico, né, de lucratividade, como em outros hospitais, o consentimento nesse caso de marketing é fundamental. E o que é importante também é o seguinte aqui, ó, a LGPD, ela tem uma seção específica para dados sensíveis e tem uma seção específica para dados que são dados de crianças e de adolescentes, entendeu? E aí precisa ter um cuidado ainda redobrado nessas informações. Mas essas informações de consentimento daquilo que vai ser passado, que tipo de informação, se o nome do paciente vai ser divulgado, não, é importante divulgar para dizer que como ele foi importante, né, no sucesso do tratamento, ele serve como uma inspiração para outras pessoas, entendeu? Mas isso tem que ser divulgado antecipadamente. Então, sempre, principalmente crianças e adolescentes. Perfeito, doutor. Temos mais alguma pergunta? Alguém da equipe quer fazer mais alguma pergunta? Oi, Bruno, eu tinha sim. Pode falar, Gabriel. Doutor José Carlos, obrigado aí pela explicação. Acho que foi bastante elucidativa, mas surgiu uma dúvida. Eu e a Bruna, a gente já tinha conversado anteriormente sobre a instituição, né, que tem algumas peculiaridades, entre elas a questão de dados de saúde e a questão de dados de menores, né? A gente está convencido de que a gente tem que tratar isso de duas formas, uma frente só para tratar os dados dos doadores e uma frente só para tratar os dados dos pacientes. Acho que esses são os dois grandes gargalos que a gente tem aqui na instituição hoje. E aí, em termos de dados de pacientes, né, em termos de dados assistenciais, a gente tem falado bastante sobre consentimento, mas me preocupa a gente enquadrar o consentimento entre os dados assistenciais, porque o consentimento ele dá trabalho, né? O ônus da prova é nosso, ele é revogável, então depois que o paciente tem alta, ele pode pedir para a gente sanitizar esses dados. Eventualmente, a gente tem que comprovar que esse consentimento foi dado de forma livre, né? Então, assim, inicialmente, quando eu tinha conversado com a Bruna, a gente tinha pensado em, eventualmente, enquadrar todos esses dados assistenciais, ou a maior parte deles, se possível, na hipótese legal da tutela em saúde, né, que estaria dispensado o consentimento para isso. E aí queria escutar a tua opinião de especialista sobre como proceder, se é viável, se não é, e os eventuais riscos que estariam atrelados a isso. Olha só, o Gabriel, a questão da tutela em saúde, ela é interessante, né? Porque você coleta os dados, você usa os dados com a finalidade específica da saúde. Então, tem um propósito específico e no primeiro momento você não teria esse consentimento. Agora, eu iria por um lado um pouco mais rígido, entendeu? Que aquele lado, né, logicamente, a gente tem que verificar a situação de vocês, né, e para chegar no meio termo. Eu, como advogado, eu entendo que a LGPD ela tem que ser analisada de maneira bastante rígida. Agora, veja se como assim, Zé Carlos? Você está para pedir, então, consentimento escrito, expresso para tudo? Não vamos chegar nesse nível. Mas você tem que, no mínimo, tem que passar para a pessoa que você está coletando os dados, que esses dados vão ser utilizados de maneira assistencial por vocês. Tem que passar de alguma forma. E aí isso vai estar nos formulários, né? Isso tem que ser falado. E tem que estar numa política. Numa política tem que estar escrita. Sendo uma política interna de 50, 60 páginas, logicamente você não vai passar isso para o paciente, ou para a pessoa que você vai dar assistência. Mas, no mínimo, uma página onde vai
explicitar aquilo que você pode, aquilo que você deseja fazer com aqueles determinados dados, entendeu? Então, eu iria por esse lado um pouco mais conservador, né? Agora, logicamente, por que eu não conheço o procedimento de vocês? Eu não conheço o procedimento da Reddor, eu não conheço o procedimento do Sírio-Libanês, eu não sei, eu não conheço. Então, se alguém como você me faz uma pergunta dessa, eu faço, olha, vamos o mais conservador possível. Aí depois, quando você analisa o procedimento de cada hospital, de cada clínica e de cada médico, você fala, aqui dá para flexibilizar, ou aqui a política de tutela e saúde funciona, entendeu? Mas nesse primeiro momento eu falaria, seja rígido na questão do consentimento e na coleta mínima de informações e também no uso mínimo para o propósito que foi coletado. Aí você ainda ótimo. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Acredito que a gente esteja encerrando, então. Eu quero agradecer em nome do Procriança, doutor José Carlos, de novo. Obrigado. Foi uma honra muito grande ter o senhor com a gente. E queria agradecer também a participação de todo mundo. Foi muito importante a gente ter as pessoas engajadas aqui. E muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. E estamos juntos aí. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.